Hoje a nossa aula é de ciências, nós vamos falar sobre matéria, certo? Quando nós observamos ao nosso redor, existem vários objetos, e esses objetos com tamanhos, formas, espessuras, peso, tudo diferente. Tudo isso nós vamos chamar de matéria, certo? E cada matéria, ela possui a sua massa, que é o seu peso, ok? Vamos pensar da seguinte forma. Uma árvore, por exemplo. A árvore é uma matéria, porque ela ocupa um lugar no espaço. Se o lenhador vai lá na floresta, retira a árvore, então ele vai tirar uma parte da árvore que lhe interessa. Por exemplo, o caule, que é o tronco da árvore, ele vai retirar. Isso nós vamos chamar de corpo. Ou seja, matéria é tudo aquilo que existe no espaço, que ocupa um lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada da matéria, certo? Cada matéria dessa, ela possui a sua densidade. O que é que nós vamos entender por densidade? Densidade em uma matéria é o peso, certo? Se eu perguntar para vocês o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? O que você vai me dizer? Logo a sua mente vai vir a ideia de que 1 quilo de algodão, 1 quilo de ferro ele pesa mais. O quilo de algodão ele vai ser mais leve. Porém, se trata-se de 1 quilo, então os dois terão o mesmo peso, será a mesma densidade. Porém, o volume que o algodão vai ocupar, ele será bem maior do que o volume do ferro. Vou falar agora das características da matéria. Vocês já conhecem, por exemplo, nós podemos encontrar a matéria no estado sólido, líquido ou gasoso, certo? O que é que vai determinar? A composição feita pelos átomos. O que é átomos? Átomos são partículas minúsculas que compõem a matéria. Por exemplo, o livro é uma matéria no estado sólido. Assim como o algodão também vai ser uma matéria no estado sólido. O lápis, que é feito de madeira, ele é uma matéria no estado sólido, certo? Então, a composição de átomos diz que essa matéria no estado sólido, os átomos, eles estão mais próximos uns dos outros, certo? Por isso é que nós vamos dizer que aqui nós temos a matéria em seu estado sólido. Aqui estamos com a matéria em seu estado líquido. Os átomos que compõem essa matéria, eles estão um pouco mais afastados. Diferente do sólido, que os átomos estão mais próximos uns dos outros. Por isso que ele é constituído seu estado sólido. Aqui, no estado líquido, os átomos estão mais afastados. Por isso que nós temos aqui o exemplo do suco, que é um líquido, o café, que é um líquido, a água, que é um líquido, certo? Aqui nós temos a matéria em seu estado líquido. Exemplo da matéria no seu estado gasoso. Observem aqui a água fervendo. Observe que aqui nós temos a água em seu estado gasoso. Essa água no seu estado gasoso, ela é composta por átomos, como toda a matéria. Porém, esses átomos aqui, eles estão um pouco mais afastados. Vejam a diferença. A matéria em seu estado sólido, os átomos, eles estão próximos uns dos outros. A matéria em seu estado líquido, os átomos, eles estão um pouco mais afastados uns dos outros. Já a matéria no seu estado gasoso, nós temos aqui o exemplo do vapor da água, mas o ar que a gente respira também é matéria. O balão que flutua com gás hélio também é matéria. Esse gás, ele é composto por átomos, sendo que o mais afastado ainda, certo? Então, toda a matéria, ela é composta por átomos, seja ela no seu estado sólido, no seu estado líquido ou no seu estado gasoso. Vamos
estudar sobre as propriedades gerais da matéria. Toda matéria, ela vai ter sua massa ou seu volume, certo? Quando nós estamos falando em massa, estamos falando em peso. E se nós estivermos falando em volume, nós estamos falando em litro, tá? As propriedades gerais da matéria, ela pode ser divisibilidade, impenetrabilidade, compressibilidade e elasticidade. E nós vamos ver cada uma dessas propriedades gerais com alguns exemplos. Nós vamos ver agora sobre as propriedades gerais da matéria, tá? O exemplo de cada uma. A impenetrabilidade. O que é que diz a impenetrabilidade? Dos corpos não ocupam o mesmo espaço. Eu estou com esse exemplo aqui, ó. Tem dois corpos aqui. Eu tenho como colocá-los no mesmo espaço? Não tenho. Eles não têm como penetrar um no outro, né? Então é impenetrabilidade dos corpos não ocupam o mesmo espaço. Divisibilidade. Eu tenho um exemplo aqui de algodão. Se eu tirar pedaços, eu estou dividindo aqui o algodão. Porém, o algodão que eu estou dividindo, ele não está deixando de ser algodão. Ele está sendo útil para mim. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma matéria com divisibilidade, certo? Mais um exemplo aqui das propriedades gerais da matéria. A compressibilidade. Eu estou utilizando novamente o algodão para mostrar para vocês. Compressibilidade. Olha o tamanho dele. Eu posso comprimir ele e colocar ele aqui dentro desse copo e ele vai entrar aqui. Isso é um exemplo de compressibilidade. Uma característica geral da matéria é a elasticidade, conhecido por todos nós, ó, o elástico, por exemplo. Eu puxo ele, mas se eu soltar, ele volta ao seu tamanho de origem. Então aqui nós vamos ter um exemplo de elasticidade, certo? Vamos revisar. Impenetrabilidade dos corpos não ocupam o mesmo lugar. Divisibilidade, eu posso dividir a matéria e ela não vai perder a sua característica. Compressibilidade, eu posso comprimir ela e diminuir de tamanho. E a elasticidade, o exemplo do elástico, eu puxo, mas ela vai voltar ao seu tamanho normal. Eu vou usar a força, mas tirando essa força, ela volta ao seu tamanho. Nós vamos ver também as propriedades específicas da matéria, tá? Nós vimos as propriedades gerais e agora nós vamos ver as propriedades específicas. E o próprio nome já está dizendo. Propriedade específica, ela contém em uma determinada matéria, porém não contém na outra, certo? Então isso é quem vai determinar o que são propriedades específicas. Nós vamos começar com a propriedade organolépticas. Organolépticas, que nome, né? Mas as propriedades organolépticas, elas são identificadas a partir dos sentidos, dos nossos 5 sentidos, certo? Olfato, paladar, audição, tato, a visão. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse copo que tem álcool, tenho esse copo que tem água. Se você olhar para ele, você não vai poder identificar aqui. Para poder você identificar que matéria é, você vai ter que usar o olfato. Você vai ter que cheirar. Então eu vou identificar aqui, ó, água. Vou identificar aqui álcool, certo? Então, as propriedades específicas organolépticas, eu vou utilizar os sentidos. Eu identifiquei aqui através do olfato. Outra matéria aqui, ó, o café e o açúcar.
você não vai precisar pegar ou colocar na sua boca para você identificar aqui quem é café, quem é açúcar. Porque as propriedades específicas de cada um já está ali mostrando, a sua visão já está ali mostrando que esse aqui é café e esse aqui é açúcar, certo? Já se eu pegar aqui, ó, o Nescau, certo? O Nescau ele já tem mais uma aparência do café. Então, se tiver em alguma vasilha que eu não identifique, então eu vou ter que ou cheirar, que eles têm os seus cheiros específicos, ou então provar, usar o paladar. Então, vejam que as propriedades organolépticas eu vou precisar utilizar os sentidos para poder identificar através do olfato, através da visão ou através do paladar. Nós vimos as propriedades organolépticas, que são as propriedades específicas da matéria, e vamos ver agora as propriedades físicas da matéria. As propriedades físicas da matéria, ela existe a transformação da matéria, mas não vai haver mudança da matéria, certo? Por exemplo, eu pego uma folha de papel e amasso a folha de papel. Ó, amassei. Se eu for estirar essa folha de papel, ela vai continuar sendo uma folha de papel. Ela houve uma transformação, mas ela não deixou de ser uma folha de papel. Assim como o gelo. O gelo é a água no seu estado sólido. Se eu coloco o gelo, ele derrete, existe a transformação, mas essa aqui não vai deixar de ser água, certo? Então, isso aqui eu vou caracterizar como propriedade física da matéria. A água em ebulição, ela está havendo aí uma transformação. Ela está passando a água no seu estado líquido para o estado gasoso. Mesmo a água em seu estado gasoso, ela não vai deixar de ser água. Ela só está em uma mudança. Por isso que nós vamos dizer que a água em ebulição é uma propriedade física da matéria. Mais uma propriedade específica da matéria é a propriedade química. A propriedade química é quando a matéria ela passa por uma transformação e ela não vai voltar para o seu estado natural, o seu estado anterior. É o exemplo de um ferro com ferrugem. Ferrugem aqui, ó. Esse pedacinho de ferro, ele não vai voltar à sua origem como ele era antes, certo? Porque aqui ele está havendo uma transformação química. Eu vou utilizar essa folha aqui. Nessa folha, que é uma matéria, certo? Se eu amassar ela, eu não vou perder a característica dela. Logo aqui eu tenho uma propriedade física, certo? Se eu abrir essa folha, eu tenho ela novamente. Mas se eu colocar fogo nessa folha, vamos ver o que acontece? Então vejam que essa matéria ela está passando por uma transformação. Essas cinzas que está deixando aqui, ela não vai voltar à sua origem como folha. Então por isso que nós vamos dizer que aqui nós temos uma propriedade química da matéria, certo? Da folha que eu coloquei aqui, o que nos restou foi apenas cinzas. Olha só. Legal, né? Então, pessoal, veja quantas coisas nós aprendemos hoje. Nós vimos que tudo que compõe o universo, ele é matéria, certo? Essa matéria, nós vamos definir ela como
matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, certo? Nós tivemos as características específicas da matéria, as características gerais da matéria, certo? Vejam o vídeo com atenção e até a atividade. Bye, bye!